Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Michael Chabon apresenta As Incríveis Aventuras do Escapista, certo? Antes de começar a avaliar o gibi propriamente dito, eu peço humildemente que quem quiser e quem puder possa contribuir, certo, com o canal através do Pix quadro.a.quadropé@gmail.com. Vou deixar na descrição do vídeo, certo? É o mesmo e-mail de contato com o canal. Sem mais delongas, vamos analisar esse gibi aqui, certo? Michael Chabon apresenta... acho que não é Chabon não, né? As Incríveis Aventuras do Escapista, certo? Publicação da editora Devir, de março de 2010, formateco, 196 páginas. Tem essa capa aqui excelente do Brian Bolland, certo? E aqui nós temos esse gibi aqui com lombada quadrada, uma edição especial, certo? De capa mole, certo? E lombada quadrada. Imagine um herói, certo? Que foi criado, certo? Na era de ouro dos quadrinhos estadunidenses, certo? A era de ouro estadunidense, certo? E que ele foi criado nesses dias e perdura até os dias de hoje, certo? Que tem uma história conturbada editorial que data de 1940, certo? Com histórias arrojadas, temática e narrativa que inspiram criadores até hoje. Essas são as aventuras do escapista, certo? Então nós vamos ver, certo, aqui na primeira história, a tradição de passar uma chave que abre tudo, certo? De um escapista para o outro, certo? Que é membro de uma sociedade secreta, que libertária, que deseja que esse campeão seja um instrumento de libertação da humanidade, certo? Principalmente contra as forças de uma organização aí que quer que a humanidade viva acorrentada, que tem seu ápice na criação do nazifascismo capitalista do século passado, certo? Então nós temos essa história de origem aqui, certo? Com arte de Eric White, certo? Não muito chamativa, e roteiro do próprio Michael Chabon, certo? Então a gente tem essa história aqui, né, que mostra a passada de pano um pouquinho das origens dele, certo? E aqui nós temos depois várias matérias falando sobre as histórias antigas do escapista e também da sua história editorial conturbada, certo? Passando por várias editoras até os dias de hoje, certo? Isso aqui foi publicado nos Estados Unidos pela Dark Horse Comics. E aqui nós temos já o começo de outras histórias, certo? Em Libertadores, nós temos uma história de Howard Chaykin, roteiro e arte, que ela investe no noir, certo? Investe no noir, a tradição noir aí, com uma femme fatale, para ninguém botar defeito, numa história do escapista, certo? Onde ele se envolve com membros dos entreguistas franceses na época da Segunda Guerra Mundial. Depois nós vamos ter a história Golpe Baixo, certo? De Kevin McCarthy, que infelizmente é esquecível, certo? É uma história bem bobinha, até bem certo? Com uma arte incrível do Steve Lieber. É uma pena que esse grande artista que vocês estão vendo aí faça uma história tão esquecível. Eu não lembro de porra nenhuma desse gibi aqui, eu li semana passada, não tô lembrando de cair nada dessa história aí, mas a arte é muito boa, é fantástica. Em A Dama ou o Tigre, certo? Nós temos aqui com a contraparte do escapista feminina, que era criada pela própria organização que deseja matá-lo, certo? E ele se sente muito atraído por ela. Uma boa história, certo? Como é o nome do rapaz? Glenn David Gould, certo? Com arte excelente, como vocês estão vendo aí, do Gene Colan, certo? Mandando muito ver nessa arte aqui do cara, não é? Depois nós vamos ter aqui outra história merda do Kevin McCarthy, só que dessa vez sentimentoloide, certo? O menino que queria ser escapista, certo? Remetendo aí a famosa história do Homem-Aranha, o menino que queria conhecer o Homem-Aranha, sei lá, com arte aqui do Scott Morse, perdão, certo? Mas é uma história bem merda, sentimentoloide. Depois nós vamos ter essa história aqui do escapista, Reinar no Inferno, que é de longe a melhor história do gibi, certo? Com o roteiro aí do Brian K. Vaughan, não à toa, né? O cara que fez Y, Último Homem e Saga, certo? E aqui nós temos uma história focada num dos ajudantes do escapista, certo? Que ele é oferecido a condição de trair o escapista
para se tornar um general na organização oposta, certo? Uma história inteligente, sensível e divertida. A arte é de Roger Patterson, perdão, certo? Muito boa mesmo. Depois nós vamos ter Escape do Hospital, que ela conta com o roteiro de Harvey Pekar, simplesmente o cara que é o autor, né, o ícone do quadrinho independente estadunidense, que teve o filme anti-herói americano aí com o Paul Giamatti, certo? E aqui nós temos o roteiro dele, né, com a arte aqui do Dan Haspel, certo? Com a arte do Dan Haspel. E aqui nós temos aqui uma realidade e ficção se unindo, onde eu ia dizer Harvey Keitel, né? Onde o nome do cara é Harvey Pisca, né? Harvey Pisca, ele fala de seus problemas, fala de suas merdas, do câncer no cu que ele teve, a relação com os editores, enfim, ele chora pra um caralho, para o escapista ouvir todas as merdas que esse cara tem a dizer, e o cara é genial por causa disso. Depois, em A Última Cortina, nós temos uma história dramática, certo? De Jason Hall, onde a arte de Eric White, que não estava muito boa na primeira história, aqui ele se redime, viu? Aqui a arte dele está muito boa, inclusive fazendo aqui alusões à arte do passado. Achei muito legal e a história também bem boazinha. E depois nós vamos ter essa aqui, que é a pior história, velho. Mesmo com o Kevin McCarthy fazendo muita merda, mas o Escape de Outro Homem é pura bobagem imperialista estadunidense, certo? Mostrando o escapista indo lá no Vietnã, certo? Para poder libertar prisioneiros, né? Que isso é uma coisa boa, afinal de contas, certo? Só que o que é que os Estados Unidos estão fazendo lá, minha gente? O que é que os Estados Unidos estão fazendo no Vietnã, né? O que é que eles estão fazendo? Estão fazendo imperialismo, né? Isso que eles são bons, certo? Então tá aí uma história que é uma merda, é uma pena que a arte de Thomas Yates, que é muito boa, com cores de David Stewart, sobressai aqui na história. Uma pena não, é até melhor que isso aconteça, certo? E aí nós temos a história, que é o escapista, depois aqui está, né, o Escape do Último Homem, bem legal. E nós temos aqui, minha gente, a história, Will Eisner, é a última história acho que o Will Eisner desenhou e escreveu, que nós temos o Escapista e o Spirit, certo? O Will Eisner faleceu em 3 de janeiro de 2005 e aí criou essa história aqui onde os dois heróis se encontram, certo? O Will Eisner não desenhava o Spirit há anos, certo? Mas aqui nós temos esses dois heróis, né, da era de ouro dos quadrinhos, certo? Só que pelo no mútil, né? Porque depois a gente vai ter um texto aqui do editor brasileiro Luiz Del Manto, certo? Depois dessa galeria de capas fantástica, que essa história de o escapista ter se criado na década de ouro dos quadrinhos estadunidenses é pura balela. Sabe aquela pegadinha que o Paul Jenkins utilizou, aqui é a biografia dos autores, né, o Paul Jenkins utilizou no gibi do Sentinela? Pois bem, a mesma coisa aqui. O Escapista foi uma criação recente que saiu de um livro, na verdade, As Incríveis Aventuras de Cavalier e Clay, do próprio Michael Chabon, que narra uma história ficcional, mas envolvendo dois criadores de quadrinhos, certo? Só aí ele mistura a realidade e ficção desses dois caras que criam um personagem chamado Escapista, não é? E das desventuras que ele vive no mundo editorial. Eu tenho certeza que deve ser um livro muito interessante, mas aí o editor da Devir, certo? O Leandro Luiz Del Manto resolveu estragar aí a viagem dos caras, né? Até como se não tivesse muito evidente, né, que esse escapista aí há um Google de distância, mas vamos dar uma desconto que isso aqui é 2010. É um gibi divertido, certo? Tem seus altos e baixos, como eu disse, não é? A arte principalmente é os altos, certo? Os roteiros, alguns são fracos, outros são bons e outros nem tanto, certo? Se destacando aqui a história do Brian K. Vaughan, e aqui nós temos a última história do Will Eisner, eu creio, viu? A última história do Will Eisner, eu acho que é essa aqui, se eu estou errado me digam. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperte as notificações, obrigado a todos e saudações!